Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, e sempre um assunto muito legal aí para sua vida. Hoje, a gente falando sobre corrupção, esse assunto que está em todos os noticiários, que faz parte da sociedade, e a gente dando uma olhada, falando a respeito, debatendo aqui com grandes homens de Deus, falando a respeito disso, e, claro, você participando e se envolvendo com a gente. Ok, quem quer a palavra? Ô Lincoln, você estava falando aqui em off sobre a questão da conscientização de se relacionar com o cristão e, a partir desse pressuposto, entender que é uma pessoa honesta porque ele traz a Bíblia como prerrogativa de regra de fé e prática. Eu, quando era garoto, meu pai tinha conta na padaria. E na conta da padaria, não era o nome do meu pai que estava lá, era o nome Seu Bíblia. Seu Bíblia? Seu Bíblia, eu botava lá, o Bíblia, que antigamente os crentes eram chamados de Bíblia. Era os Bíblia, ó, vem o Bíblia ali, ó. Hoje os crentes são chamados de gospel, são chamados de super gospel. Então, eu trabalhei na... Super gospel. Hoje eu trabalhei no ramo de marketing, de merchandising, e eu tinha um gerente no supermercado que ele pegou a equipe dele e colocou, isso nos anos 80, final dos anos 80, ele colocou só evangélico para trabalhar no setor de bebida. Por quê? Porque ele tinha muito prejuízo, ele tinha muita quebra, pessoas que roubavam uísque, os caras bebiam lá no setor, bebiam uísque caro, importado. Hoje ele não faria isso, não. Não, hoje Então hoje fica difícil, porque a igreja cresceu, mas ela cresceu deformada. Os evangélicos hoje não são mais aqueles evangélicos dos anos 70, dos anos 80, como você falou, que a gente contratava e o cara tinha respeito, ele tinha temor. A verdade, a igreja perdeu o temor. A igreja perdeu o temor. É pregador que, como disse aqui em off, aqui, eu vou falar que ele não falou, mas só não vou dar nome. Mas o Anderson falou de pregador que pega, faz a agenda do outro, pega 1000, só dá 500. Tem isso? Misericórdia. É pregador que muitas das vezes inventa testemunho que ele nunca passou, que diz que teve livramento. Então, infelizmente, o temor, o que traz as pessoas a respeitarem a lei é o temor. E a impunidade gera toda essa celeuma que está aí. Não tem punição. Essa semana, um advogado me procurou e falou: Pastor Lincoln, eu posso botar aqui na notificação a essa pessoa alguns dizeres bíblicos? Porque eu vi que na Bíblia esse cara se diz crente, né? Então, é para que o cara possa ter um mínimo de consciência de cumprir a obrigação daquilo que ele prometeu. Olha só, cara. Lincoln, e o cara ímpio. Aquele livro... Aí eu falei: não, bota a citação aí para ver se alguma coisa toca o cara realmente. Existe um livro clássico que, para mim, todo cristão deveria ler, Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um livro de uma história de uma cidade que vivia em crise, de uma igreja que vivia em crise, e a partir de uma decisão de alguém que... Vamos fazer como se Jesus estivesse aqui fazendo. E toda a cidade é transformada por isso. Eu vou repetir o que eu disse no início do bloco. Tu fez uma pergunta sobre o crescimento dos evangélicos. E eu disse que o crescimento dos evangélicos necessariamente não é o crescimento do evangelho. A minha preocupação com a nossa geração é o evangelho de verdade funcionar na vida de alguém. Porque quando o evangelho funciona na vida de alguém, o deputado que pega o dinheiro e bota na cueca e ainda faz a oração, ele não faz porque o evangelho está dentro dele. Em contrapartida, quando o evangelho está em alguém, o camarada não vai levar a mídia pirata para a igreja para tocar. O cara não vai fazer uma construção da sua igreja irregular. Ele não vai manter uma igreja ilegal, né? Eu tive o desprazer, e só fui saber depois que eu tinha acabado de pregar. Eu estava numa cidade da França, ministrando, e depois eu fui descobrir que a igreja estava lá já há 15 anos, e o pastor não se interessava em legalizar a igreja. Ele era ilegal, então ele vivia mudando. E eu só fui descobrir por acaso, porque eu estava lá pregando, e ele diz: olha, semana que vem o pastor Bravo continua na cidade, mas o endereço é em outro lugar. Aí eu: por que você vai mudar? Aumentou? Ele disse: não, porque a polícia está batendo já aqui. Eu disse: mas a polícia está batendo por quê? Não, porque... Aí ele desconversou, aí eu descobri o pior de tudo. Eu descobri que a igreja é legal e que ele era ilegal, velho. E ele tinha um monte de obreiro ilegal no tanto. Então, tipo assim, aí eu comecei, eu falei: agora eu entendi por que sou eu que dirijo. Eu era o convidado para pregar na cidade, e quem dirigia era eu, porque eu era turista. E você, turista, você pode ficar 3 meses dirigindo na França, em qualquer lugar da Europa, até na América, sem nenhum problema. Então eu chegava no lugar: ai, pastor, leva o carro aí pra gente. Tu é do Rio de Janeiro mesmo? Quem é do Rio dirige em qualquer lugar do mundo. E eu dirigindo em Paris, tirando uma onda, achando que eu era o centro das atenções. Mas depois eu fui descobrir que estava todo mundo naquele carro. Você era o único legal. Velho, eu era o único legal.
E os caras pregando, dando glória a Deus e aleluia. Então essa mentalidade da corrupção, e é muito bonito a gente falar do púlpito, Romanos 12, né? Para não nos conformar com este mundo. Só que o princípio estabelecido por Paulo é que haja uma renovação interior. Verdade. Que haja uma transformação, que o evangelho funcione em nossa vida. Né? Já foi dito pelo Silas, pelo pastor Bruno aqui, esse pensamento que nos rodeia, e a gente acha isso muito comum. A gente acha isso muito comum, que os nossos deputados, falando para eles agora, se preparem, estudem, que apareçam não apenas naquilo que é favorável, não aquilo que parece ser bacana para o povo evangélico, e sim para o povo brasileiro, ok? Que esses evangélicos apareçam, que nós, pastores, possamos viver o evangelho que a gente tanto prega, e que nossas ovelhas possam seguir os caminhos de Cristo, porque assim a gente começa a combater a corrupção, porque a corrupção ela começa quando eu, Anderson Bravo, vou comprar e não tento levar vantagem naquela compra. Neemias capítulo 5, versículo 5. Somos sangue do mesmo sangue, somos carne da mesma carne, somos irmãos, mas os nossos irmãos fazem as nossas filhas de escravo. É quando eu vejo alguém com necessidade, porque havia isso no cativeiro. Havia aquele povo que era mais necessitado e aquele povo conseguia sobressair. E os que conseguiam sobressair pegavam só o próprio povo e fazia de escravo. Quando eu quero levar vantagem, que o irmãozinho chega na igreja, eu falo assim, limpa lá meu quintal, e eu poderia dar 50, eu dou 5. Aí a tua justiça não excedeu dos fariseus. O irmão está no desespero, pô cara, vende teu carro para mim. E aí o carro do cara vale 50 mil, eu compro por 30, porque o cara está no desespero e eu me dei bem. Ainda dá testemunho depois. Exatamente. De bênção, né? Então, vitória. Então a gente possa começar a entender que a justiça, por muitas vezes, eu aprendi isso às duras penas com a vida. A justiça às vezes não é favorável para mim. Ela vai ser favorável para alguém. Né? Ontem eu estava pregando, o pastor Bruno estava lá comigo, eu contei essa história. Né? O cidadão está dentro do ônibus, orando, Deus, eu estou atrasado, e esse motorista não sai, repreende esse demônio, porque o Satanás está na mente desse motorista, vambora motorista, o motorista lá, batendo papo com o fiscal, brincando com o fiscal, aí o motorista sobe lentamente, olha o retrovisor, ajeita a poltrona, Senhor, tem misericórdia, esse cara está endemoniado, é um tranca-rua, não sei, bota o nome de demônio e tal. Quando o motorista abaixa o freio de mão e começa a andar com o carro, vê alguém batendo na porta, peraí motorista, o motorista para, o cidadão entra, senta do lado do crente e o cara diz, obrigado Jesus, por ter segurado esse ônibus até agora para mim. Ou seja, o mundo está cheio de gente que ora, está cheio de gente que clama, mas está precisando de gente que seja justa. Verdade. Para finalizar, até para a gente trazer um pouco mais de qual é a nossa opinião acerca da mudança disso, né? Eu faço duas colocações aqui para a gente. O que fazer ou falar quando um político evangélico ou católico está envolvido em corrupção? E os cristãos, temos algo a fazer contra a corrupção? O que eu acho é que deve haver no nosso meio, como já disse o pastor Anderson Bravo, deve haver um crescimento não somente na quantidade de evangélicos, mas na qualidade do evangelho. Eu estava vendo alguns dias atrás uma pesquisa que notificou que na cidade de São Gonçalo é a cidade que tem mais cristãos no mundo. Mais pessoas evangélicas no mundo. Aí a pergunta que eu me fiz, melhorou o índice, o IDH de São Gonçalo? São Gonçalo está uma cidade mais justa? São Gonçalo está uma cidade melhor? Por ter uma quantidade maior de evangélicos, São Gonçalo é a melhor cidade do Brasil? Teve prefeita evangélica. Teve prefeita evangélica e a cidade e a cidade não andou. Então acho que a gente precisa repensar algumas. Eu não sou adepto daqueles que dizem a igreja está falida, está destruída, está acabada. Eu não sou adepto desse tipo de filosofia de pregação. Eu sou adepto daquela que diz que nós temos que melhorar e muito. Então eu acredito que o que acontece quando um político, que foi a pergunta que você fez, é pego nesses esquemas de corrupção, não é? Um político é pego sendo cristãos, a nossa resposta é: tem bandido em tudo quanto é área da sociedade, né? Tem bandido médico e tem bandido pastor também. Tem gente que se diz cristão, mas
não é cristão, é cristão por uma conveniência, se diz evangélico por uma conveniência, porque ele vai achar um nicho de pessoas para votarem nele, porque ele vai ter uma situação de um esquema melhor para ele, e infelizmente está tendo muito disso hoje, e eu acredito que a igreja ela precisa passar por um momento de transformação, por um momento de renovação. A gente não precisa de uma outra igreja, precisa de uma igreja mais renovada, uma igreja que seja impactada pelo Espírito. Então a oração que eu sempre faço é que o Espírito venha soprar na igreja brasileira, para que verdadeiramente nós venhamos fazer a diferença, porque numa quantidade muito menor, os puritanos impactaram a Inglaterra. Numa quantidade muito maior, nós não estamos conseguindo mudar o Brasil, nós não estamos conseguindo mudar a sociedade. Então, acho que esse tipo de coisa a gente tem que pensar. E quando os pastores assumirem os púlpitos, os pregadores, em vez de falar de Babilônia, fala disso, do avivamento na Inglaterra pelos puritanos, fala de uma mudança que os cristãos, que os evangélicos, que têm o evangelho de verdade no coração, promovem numa sociedade quando eles estão inseridos nela. O que está acontecendo é que nós não estamos sendo sal no mundo, nós estamos sendo sal dentro do saleiro, e sal no saleiro não serve para nada. O sal só tem utilidade quando você joga ele na panela e ele desaparece, mas você prova o gosto da comida e você sente ele. Verdade. Ô Lincoln, eu acho que a igreja ela precisa ser politizada, não politiqueira. Eu entendo que as nossas... Tem pastores que defendem tirar a igreja, levar a igreja lá para o centro da cidade, para xingar a Dilma, fazer panelaço, para poder protestar. Eu não sou a favor, eu entendo que esse não é o papel do cristão. A Tiago disse que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Na Colômbia, né, em Bogotá, Medellín, quando ali os cartéis dominavam, eu vi um vídeo de uns pastores colombianos que a igreja modificou a história daquele país, através da evangelização. Eu acredito que o poder de evangelização, ele modifica. João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O papel da igreja não é se meter com política, o papel da igreja é orar pelos políticos. Paulo disse, orai por todos que estão em evidência. Paulo disse que a arma das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E aí vem um aspecto espiritual. Eu entendo que existe uma influência espiritual no âmbito da corrupção. Eu entendo que potestades e principados demoníacos interferem na vida de políticos, independente de ser evangélico ou não, para que esse homem vá fazer práticas contraditórias à palavra de Deus. Então ele precisa de uma cobertura, ele precisa de oração, ele precisa de intercessão. Assim como Saul, muitas das vezes ele tinha uma perturbação, que ele precisava até no espírito da parte de Deus, eu sei, mas o Davi ali tocava para que expulsasse aquele demônio de Saul. Então eu entendo que existe também, o papel da igreja não é para a rua bater panela, não é para a rua xingar. Nós não temos esse... a Xuxa é endemoniada, agora a Xuxa está na Record, agora a Xuxa é santa, a Xuxa agora estava na Globo, ela é endemoniada, agora ela é evangélica. Então a questão, eu entendo assim, tem pastores aqui que defendem, não, eu fui lá para Rio Branco, eu fui para Presidente Vargas, eu convoquei a minha igreja para nós irmos para lá. Esse não é o papel da igreja. Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Essa questão da bandeira contra aí, os LGBTs está se tornando um pouquinho pessoal. Eu acho que está partindo para o lado pessoal, está se tornando uma questão de honra, de quem tem razão, de quem vai vencer, de quem vai perder. Eu acho que não existe vencedores nem perdedores, eu acho que existe a conscientização. Por exemplo, os gays, eles falam que o Estado tem que se defender a laicidade do Estado. Eu também sou a favor que o Estado seja laico. Eu sou a favor de que a igreja não tem que interferir em assuntos políticos, em assuntos do Estado. Eu sou a favor que o homossexual tenha os seus direitos civis, sim, que ele tem que ter direito à herança, ele tem que ter direito à pensão, como qualquer cidadão. Se ele tem que ter os direitos dele. Jesus ele não interferiu nos aspectos políticos. Pedro, quando ele foi preso por uma questão política... E era a expectativa de Roma pegar Jesus numa situação dessa. E ele não interferiu. O que a gente não pode perder é exatamente o que foi dito já agora aqui. Infelizmente não há um preparo. E às vezes a gente é massa de manobra. A gente fala sem nem saber o que está falando, a gente reproduz uma informação. Vamos todo mundo fazer um tuitaço. De quê? Não sabe nem de que está fazendo. Vamos todo mundo bater panela. De quê? Não sabe nem que está batendo. O cara vai para a rua e nem sabe o que foi. A gente precisa instruir. E aí o que o Silas fala é isso. A gente só fala de política na época da eleição. A gente tem que aprender a instruir o povo. É muito bonito ouvir os filósofos, os doutores e até os ateus falarem de Martin Luther King. Só que o pessoal esquece que o cara era um pastor, velho. É verdade, fazia política. Infelizmente, eu tenho que terminar o programa. Obrigado, Bruno. Obrigado, Silas. Obrigado, grande, bravo. Deus abençoe muito. Olha, hoje foi top. Super valeu e tchau, tchau. Ó, gente, assim, ó.